Só esperar o pessoal entrar um pouquinho. Vamos acompanhando aqui pelo Face. Daqui a pouco a gente já tá ao vivo, já tá todo preparado para esses dois poder falar um pouquinho sobre igreja doméstica. Isso eu vou olhando aqui para ver quem está entrando. Pode deixar nos seus comentários as perguntas. Pode escrever nas perguntas que no final eles vão responder. Maravilha. Muito bom. Ó, Tami, seja bem-vinda à nossa live, Tami. Que bom, tô dando uma olhadinha aqui. O vídeo. Vocês estão conseguindo ouvir-nos bem? Daqui a pouco a gente começa. Estamos esperando todo mundo entrar para poder participar dessa live junto conosco. Deixe suas dúvidas, seus comentários. Clique no joinha, no coraçãozinho para demonstrar que vocês estão gostando da live. Selma, boa noite. Boa noite. Georgina, boa noite também. Seja bem-vinda à nossa live. Flávia mandou um oi, tio e tia. Seja bem-vinda, Flávia. Maravilha. Isso. Então, hoje, sexta-feira, o movimento de cursilhos pela Escola Vivencial, ela sempre organiza lives com temas muito interessantes para a gente, como cursilistas, evangelizar em nossos ambientes. E hoje é um dia muito especial. Eu sou a Elaine Teodoro Rezende, filha de Diácono Jovino Rezende e da Ângela Rezende. Eu sou uma cursilista. E hoje eu vim apresentá-los como meu pai, como minha mãe, como duas pessoas que hoje vão passar um pouquinho da experiência, do conhecimento. Hoje o nosso tema da live é sobre igreja doméstica. Tenho certeza que esses dois têm muita coisa para compartilhar, para viver, até porque estão juntos há 40 anos. Fizeram 40 anos de matrimônio no último dia 5 de julho. Então, com certeza tem muita coisa para passar pra gente. Maravilha? Então, vou deixar para os dois começar a live e todos os comentários a gente vai estar acompanhando junto com vocês aí e todas as dúvidas eles vão responder no final. Se souberem. Se souberem. Então, muito obrigada pela presença até agora. Sejam bem-vindos à nossa página do Face do Cursilho e à casa de vocês. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, meu nome é Ângela do Jovino. Eu sou o Diácono Jovino da Ângela. Nós somos casados, como foi falado, há 40 anos e 5 dias. Precisão. Eu sou diácono cooperador na paróquia São João Bosco. Apesar de morar aqui no satélite, eu sirvo lá no Jardim das Indústrias. Nós temos também um casal de filhos. Nós temos a Elaine, né, cursilista, e o Henrico também. O Henrico e a Kate também, que já fez o cursilho. Para nós darmos início no nosso tema, na nossa reflexão, eu convido todos para que nós possamos fazer uma oração. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação,
Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E vamos pedir também a proteção de Maria, que Maria venha nos cobrir com o seu manto, porque nós sabemos que onde Maria está, o seu Filho está junto. Então, em cada lar, em cada casa, em cada coração, esteja a presença de Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O tema de hoje que foi pedido, falar sobre igreja doméstica. Eu dividi ele mais em duas partes. Primeiro nós vamos dar uma parte conceitual do que é a igreja. Porque a gente precisa saber o que é a igreja para a gente entender o que é a igreja doméstica. Igreja, uma segunda, nós poderíamos propor uma segunda encontro, a gente falar só sobre igreja. Porque igreja é um tema Inesgotável. Até enrolou ali. Então eu vou dar só um resumo do tema que nós vamos falar hoje, igreja doméstica. Nós falamos, igreja é a comunidade composta por cristãos. Igreja é a comunidade composta por cristãos, que formam um corpo instituído por Cristo. Uma comunidade composta por cristãos formam um corpo instituído por Cristo. Nós vamos, no decorrer da nossa reflexão, vocês vão entender bem o que quer dizer isso. Eu gostaria de começar lá no tempo das cavernas, 13.000 anos antes de Cristo. Ali vivia o homem, não, eu nem vou dizer o homem, ali vivia o macho, vivia a fêmea e vivia a prole, os filhos do macho e da fêmea. A fêmea ensinava as filhas no conviver do dia, a preparar a comida, arrumar a roupa e tudo mais. Arrumar a caverna, porque eles moravam em caverna. E o macho pegava os filhos e saía para caçar. Eles já viviam uma pequena comunidade. Era uma comunidade. O macho, a fêmea e os filhos. E eles viveram até a presença de Deus na vida do homem. Quando que foi a presença de Deus na vida do homem? Foi em Abraão. E Abraão, ele é mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Em Abraão, Deus se manifestou ao homem. Abraão, junta suas coisas e vai para um lugar onde eu indicar. Ali já começou a presença de Deus na vida do homem. E veja que era Abraão e Sara. Estava faltando alguma coisa. E veio o filho de Abraão e o filho de Sara. Então formou-se uma família completa. O marido, a esposa e o filho Isaac. Então teve uma família ali. E eles foram para o lugar onde Deus indicou. Depois de Abraão veio Moisés. Moisés foi mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Ali em Moisés, eu estou dando uma passada super rápido na história do homem. Quando Deus ordenou a Moisés, vocês vão ficar em casa
cada um na sua casa. Ali já começou a formar as famílias dentro de casa. A igreja doméstica começou a formar ali. Que todas aquelas pessoas que se reuniram na casa, nas suas casas, e foram marcadas com a presença de Deus, sobreviveram a todas as pragas. Depois de Moisés, veio o exílio da Babilônia, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Ali no exílio da Babilônia, eles estavam exilados na Babilônia, eles eram de Israel, eles foram como escravos para a Babilônia, eles não tinham acesso mais no templo, igual nós estamos vivendo hoje, não temos acesso ao templo. Ali eles tinham, como vocês podem ver aquele salmo, Rios da Babilônia, eles rezavam na margem dos rios, porque eles não tinham lugar para encontrar Deus, não tinha igreja, eles eram proibidos de estar dentro de um templo. Então eles rezavam nas beiras dos rios, nas montanhas, nos lugares onde eles ficavam longe dos soldados e podiam rezar. Eles rezavam em família. Eles ficaram 3 gerações no exílio da Babilônia. Depois veio Jesus. Jesus, Deus, no seu infinito poder, ele podia ter vindo lá na terra de qualquer forma. Eu vou lá na terra levar a salvação para aquele povo. Não, mas ele decidiu que ele tinha que vir no seio de uma família. E Jesus nasceu na família de Nazaré, que até está aqui. Jesus, José e Maria. Ele fez questão de nascer de uma mulher, formar uma família para vir aqui na terra nos salvar. Aqui nós voltamos lá na nossa definição de igreja: comunidade composta por cristãos, forma um corpo instituído por Jesus. Então a Sagrada Família, ele foi a primeira instituição de família doméstica realmente instituída por Jesus. As anteriores que nós citamos tinham a presença de Deus. Essa daqui de Jesus até os dias de hoje é uma família doméstica instituída por Jesus. Agora, em toda a família, a partir do ano 0, toda a família, o pai, a mãe, os filhos e mais a presença de Jesus. Então é uma comunidade instituída por Jesus. E depois do ano 0 até o ano 300, os cristãos eram perseguidos. Eles eram perseguidos e mortos, se você falasse que era cristão. Aonde eles se reuniam? Reuniam em casa. As verdadeiras igrejas domésticas, com Jesus presente, aconteceram do ano 0 ao ano... Não foi bem do ano 0. Jesus ele foi crucificado no ano 33, então do ano 33 ao ano 310, para ser bem específico, a igreja doméstica foi o que levou a palavra de Deus em todo o mundo, aonde aqueles cristãos que fugiam de Israel, dentro de Israel, em todas as regiões que existiam naquela época era contado mais ou menos na Bíblia fala 144 países, 144 povos diferentes, 144 tribos diferentes.
Isso daí é uma estimativa bíblica. Mas todos esse povo era a igreja doméstica que levava a palavra de Deus. Dentro da igreja doméstica, essa comunidade que forma um corpo instituído por Deus, instituído por Jesus, ali tinha três coisas importantes. A primeira coisa era a consciência, a segunda, a renovação, e a terceira, o diálogo. A consciência, nós temos que perguntar para nós, vocês que estão aí nos assistindo, perguntem para vocês: quem, como e onde? Quem sou eu? O que é que por que eu estou aqui? O que eu faço? Como eu faço? E para onde eu quero ir? Nós temos que ter essas perguntas em mente. A renovação, a partir da consciência, que você sabe quem você é, como você é e para onde você quer ir, você tem que refletir o momento. Por exemplo, eu nasci na década de 50. O meu diálogo na década de 50 era um, na década de 60 era outro, na década de 70 eu vim para São José, e hoje nós estamos em 2020, a transformação que teve da década de 50 até hoje é completamente diferente. Então a nossa renovação tem que ir acontecendo na nossa vida. Eu, por exemplo, que nasci na década de 50, eu nasci antes do Vaticano II. Então a minha maneira de rezar, a minha maneira de participar da missa era uma. A partir de 64, 65, 66, transformou completamente. Então nós temos que renovar a cada dia conforme o mundo. E o diálogo, nós temos que conversar todos os dias. Qual o nosso dever? Qual é o nosso dever aqui na Terra? Nós vamos conversar sobre isso. Qual é o nosso dever aqui na Terra como igreja doméstica? Eu vou pedir para a Ângela ler o Gênesis 1, 26. Aí nós vamos agora entrar na parte de instrução bíblica na nossa vida. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que movem pelo chão. Vamos ver o que o Gênesis 1, 26. O que ele quer nos dizer? Qual que é o mandato para a nossa instrução, para aquilo que nós devemos fazer? Ele diz o seguinte: quando Deus criou o homem ou a mulher, ele deu a ordem para dar continuidade à criação do mundo. Então, quando ele diz ali, para que domine, esse domine, ele está dizendo para Adão e Eva: vocês daqui para frente, vocês vão dar continuidade na criação do mundo. Você vê que Deus, ele fez o céu e a terra, fez tudo que aqui tem. O que existe na terra hoje foi construído pelas mãos do homem. Com os dons do Espírito Santo, nós vamos ver, com os dons do Espírito Santo, o homem foi criando aquilo que era necessário. Conforme ia aparecendo as necessidades, o homem ia inventando coisas, conforme nós hoje vivemos. Hoje, nós tínhamos que ter um meio de comunicação, foi feito o celular. Na realidade, nós precisávamos de um meio de comunicação, foi feito o telefone. O telefone ficou antiquado, veio o celular.
o celular foi necessário Wi-Fi para se comunicar. E assim vai, a tecnologia vai aumentando conforme a necessidade do homem. E isso daí veio da ordem de Deus desde o Gênesis, dar continuidade na criação do homem. Mas essa dar continuidade na criação do homem tem parâmetros. E esse parâmetro nós vamos pedir para a Ângela ler no Código de Direito Canônico, número 26, parágrafo 1. Nós vamos crescendo na nossa reflexão para nós entendermos aquilo aonde nós estamos inseridos, como que nós devemos fazer e como que nós devemos agir. Vamos entender o Código de Direito Canônico 226, parágrafo 1. Os que vivem no estado conjugal, segundo a própria vocação, têm o dever peculiar de trabalhar pelo matrimônio e pela família, na construção do povo de Deus. Veja bem, aqui nós estamos começando a falar da nossa igreja doméstica instituída por Jesus. O marido, a esposa, eles têm que viver para dar a continuidade no estado conjugal, marido e mulher. Tem o dever peculiar de trabalhar pelo matrimônio. O homem tem que levar a esposa à santidade, a esposa tem que levar o homem à santidade, na construção do povo de Deus. Aqui já começa a obrigação, a primeira obrigação de uma igreja doméstica. O marido levar a sua esposa à santidade, a esposa levar o seu marido à santidade. Vamos dar continuidade lendo o parágrafo 2. Os pais, tendo dado a vida aos filhos, têm a gravíssima obrigação e gozam do direito de educá-los. Por isso, é obrigação primordial dos pais cristãos cuidar da educação cristã dos filhos, segundo a doutrina transmitida pela Igreja. Olha o próximo passo. O marido e a esposa já estão no caminho da santidade. Agora o pai e a mãe têm a gravíssima obrigação de educar os seus filhos. Então é a obrigação do pai e da mãe passar a educação para os seus filhos. E essa educação não é uma educação qualquer, é a educação embasada nos ensinamentos do Evangelho. Dando mais um passo na nossa igreja doméstica. Nós vamos ler agora o 227. É direito dos fiéis leigos que lhes seja reconhecida nas coisas da sociedade terrestre aquela liberdade que compete a todos os cidadãos. Usando desta liberdade, procure imbuir suas atividades com o espírito evangélico e atendam à doutrina proposta pelo magistério da Igreja, evitando, contudo, em questões opináveis, apresentar o próprio parecer como doutrina da Igreja. Agora nós temos, fazendo uma recapitulação e mostrando, nós temos o marido e a esposa, os filhos e agora a comunidade social, todo o povo de Deus. Nós temos obrigação, temos o direito e temos o dever de aprender as coisas do mundo, segundo
o Evangelho. Nós vamos entender bem o que é segundo o Evangelho. Esses são os parâmetros que os pais, a família doméstica tem que aprender para crescer na instituição que Jesus deu. E nós vamos ler mais um documento para nós entendermos melhor. Esse documento é uma declaração do Concílio Vaticano II, que ele diz assim, o nome da declaração, Gravissimo Educationis. É o número 1. Todos os homens de qualquer raça, condição e idade, por força da dignidade de pessoa, têm direito inalienável à educação. A verdadeira educação, porém, pretende a formação da pessoa humana em ordem ao seu fim último e, ao mesmo tempo, ao bem das sociedades de que homem é membro, em cujos ofícios, uma vez adulto, tomará parte. Para nós termos uma igreja doméstica verdadeira, nós temos que participar da família de Deus, nós temos que ser filhos de Deus. Nós vamos falar sobre isso. Mas para nós entendermos esse documento, é um direito universal a gente ter acesso à educação. Quando nós nos tornamos filhos de Deus por intermédio do batismo, no batismo, vocês que já participaram de alguma celebração do batismo, a criança ou o adulto, ele é ungido com o óleo do crisma. Esse óleo do crisma, que é o ungido à criança, é a vocação que aquela pessoa tem. Desde o ventre da sua mãe, Deus já conhece aquela pessoa. Ele já tem o nome daquela pessoa e já sabe a vocação que aquela pessoa tem. Essa vocação, ele pode ser um professor, pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser um dentista. É as vocações que nós temos na nossa vida social. E nós somos ungidos nessa vocação. Só que essa vocação, como nós acabamos de ler, nós temos o direito de ter essa educação embasado no Evangelho. Preste bem atenção nessa palavra, embasado no Evangelho. Vamos ler agora o número 6. Os pais, a quem cabe o primeiro e inalienável dever e direito de educar os filhos. Por outro lado, é próprio do poder público providenciar para que todos os cidadãos possam alcançar justa participação na cultura e se preparem para exercer devidamente os deveres e direitos civis. Então, dando mais um passo na igreja doméstica. Se nós somos ungidos na nossa vocação quando nós fomos batizados, nós temos que aprender sobre a nossa vocação. Aí, a igreja doméstica, ela não é uma igreja, como a definição de igreja, comunidade composta por cristãos que formam um corpo instituído por Jesus. Essa é a igreja doméstica. Mas ela não pode ser sozinha no mundo. Ela faz parte do corpo místico de Cristo. Esse corpo místico de Cristo é a nossa sociedade, é a nossa igreja, a comunidade que nós pertencemos. Então nós dependemos um dos outros. E dentro dessa sociedade,
o poder público tem a obrigação de nos ensinar, de passar essa educação sobre a nossa vocação, para que nós possamos dar continuidade à construção do mundo. Aqui vem, lembra que eu citei várias vezes, é embasado no Evangelho. Hoje nós estamos brigando na nossa escola que não pode ter educação religiosa e não religiosa. Vocês verem que desde a época das cavernas, 13.000 anos antes de Cristo, até 2020 depois de Cristo, nós somos educados, o que nós aprendemos é para dar continuidade na criação do mundo, para que nós fazemos um mundo feliz, justo e digno, principalmente dando dignidade às pessoas. Tudo isso começa na igreja doméstica. Aqui nós podemos dizer que nós fechamos o que é a igreja doméstica. Nós vemos o nosso conceito de igreja, desde do tempo das cavernas, passando por Abraão, vindo até Cristo e até nós. Então, quando nós chegamos naquela terceira fase da família, que é a primeira é a consciência, quem, como e onde, nós já falamos. A renovação, que a cada momento da nossa vida nós estamos nos renovando, e o diálogo. O diálogo é justamente esse. Nós sabemos para onde nós vamos, aquilo que nós queremos, e nós termos a nossa vocação embasada no Evangelho. Aqui nós começamos os problemas da família, da igreja doméstica. O documento Amoris Laetitia, no número 315, ele diz para nós, a igreja doméstica real. A igreja do Papa Francisco, ele cita esse termo, igreja doméstica real. O que é a igreja doméstica real? É a igreja formada por cristãos, instituída por Cristo. Ou seja, é a comunidade, pai, mãe, filhos e Jesus no meio deles. Jesus, ele fala, onde dois ou mais estiver reunido, eu estarei no meio deles. Por que o Papa Francisco fala igreja real? Porque tem essas atribuições, o pai, a mãe, como marido e mulher, os filhos educados, embasados no Evangelho e a presença de Cristo. Mas nós vivemos num mundo numa sociedade que a igreja real tem muitas igrejas domésticas que não são reais. Eles não têm um fundamento no Evangelho. É por isso que nós vivemos problemas, é por isso que nós vivemos lutas, é por isso que nós vivemos sofrimentos e que nós temos crise. Se nós pegarmos a crise que nós temos hoje, né, da pandemia, se nós olharmos de onde veio esse vírus foi gerado, ele aconteceu da nossa própria condição humana. O nosso alimento, os produtos que é feito sobre produto químico, produto genérico, produto que não são produtos naturais, eles geram um monte de bactéria, um monte de vírus, e hoje nós estamos sofrendo a consequência disso. As consequências que vêm de famílias que não são reais. Falta a presença de Cristo na vida deles. E é isso que
o documento que o Papa Francisco nos mostra, Amoris Laetitia, que nós temos que passar por esse problema sem perder a felicidade, sem perder a alegria e sem perder o nosso fator principal, que é o nosso Evangelho. Como que nós vivemos esses problemas, como que nós passamos por esses problemas, por esse sofrimento. Eu vou pedir para a Anja fazer algum comentário, como que nós superamos essas situações. Então, até dando mesmo um testemunho para vocês. Em casa, as crianças, desde quando eles eram pequenos, a Helene, o Henrico, nós que somos pais, vocês que já foram pais, que são pais, né, tudo independente da idade, a gente sabe que chega uma hora que a criançada cria as asinhas e querem lançar voos, né? E aí a gente tem uma maneira de conversar dentro de casa, a gente mostra para eles, olha, o certo é isso, mas você lá fora vai ver uma realidade diferente. Então, com a Helene e o Henrico em casa, tudo, nós passamos esses problemas com eles também. Só que aí, o que a gente fazia? Dava alguma situação na escola, eles vinham com as suas perguntas, com as suas dúvidas. Então a gente sentava e ouvia eles, dava essa abertura para eles, tanto a Helene como o Henrico. Entre nós, como casais, a gente não vive no mar de rosas, não é tudo maravilha. 40 anos de estrada, cada um veio de uma família diferente. Então, tem atritos, tem como criar nossos filhos, como relacionar, ele no seu trabalho, ele no meu, vivemos realidades diferentes. Então, tudo isso são coisas que surgiu nesses 40 anos de casados. Mas o que acontece? Sempre nós chamamos as crianças, a gente sentava, a gente conversava, a gente colocava o nosso ponto de vista, a gente dava ouvido ao que eles falavam, a gente enxergava, inclusive a nossa casa era o ponto, né, Jô, de reunião da turma, a turma do Henrico, a turma do futebol, do judô e tudo mais, a turma da Helene, do Clisma, a turma da PJ, aqui da Paróquia Espírito Santo. Então, esse daí foi o nosso mundo, a nossa vida. Dava abertura tanto para os nossos filhos, né, como para os filhos de amigos nossos e filhos de amigos dos nossos filhos. Então, o que é isso na igreja doméstica? É o embasamento evangélico. Se nós temos embasamento evangélico, a gente tem a luz de Cristo para nos seguir. E nós temos alguns parâmetros sobre a igreja doméstica que nós devemos ter em mente. Toda a igreja doméstica ela é baseada em 7 parâmetros. São os nossos 7 sacramentos. Nós temos que viver isso que a Anja estava falando, nós temos que viver os 7 sacramentos da nossa vida. Nós temos o sacramento do batismo, da Eucaristia e do Crisma. É a iniciação cristã. A família que não tem essa iniciação, nós não podemos chamar de família real. Nós temos a confissão, nós temos a unção dos enfermos, nós temos a ordem e temos o matrimônio. A família tem que ter esses 7 sacramentos na sua vida. Se ela não está tendo esses 7 sacramentos, é porque ela não está conforme Amoris Laetitia. Não é eu que estou falando, é o Papa Francisco que afirmou: uma família real. Uma família real precisa viver os 7 sacramentos.
Mas nós estamos vivendo um tempo de crise, de pandemia. Como que nós superamos esse sacramento? O sacramento do batismo e o sacramento do matrimônio, ele não está proibido. Eu tenho celebrado o sacramento do batismo e tenho celebrado o sacramento do matrimônio. Se o casal, o homem e a mulher, querem se unir em matrimônio, nós temos feito celebração quase toda semana, porque está aberto. Aí o que acontece? É lógico, lá na igreja não pode ter mais de 10 pessoas. Aí já começa um problema, porque o noivo quer festa, quer isso, quer aquilo, quer... E a quantidade de matrimônio que está sendo adiado, mas o sacramento ele pode acontecer. O batismo é a mesma coisa. Nós temos feito batismo. Eu quero batizar meu filho. Então vai a criança, vai os pais, vai os padrinhos, a madrinha de consagração, e a gente faz o batismo daquela criança. Então está acontecendo. O sacramento da Eucaristia e da confissão nós estamos fazendo espiritualmente. Apesar de que você tenha um pecado gravíssimo, você pode procurar o seu padre que ele te atende. Ele não está impedido. Você mantendo a distância e tudo mais, ele vai te atender. Dependendo se o senhor tiver um pecado gravíssimo, preciso urgente fazer a confissão, ele te atende. A unção dos enfermos, nós temos o problema do toque. Nós não podemos tocar na pessoa. Se ela está no hospital, nós estamos com uma crise de pandemia, então nós temos que manter a distância. Mas o padre, ele vai, se os médicos do hospital permitirem, se o médico, o padre for um padre jovem, ele pode atender o doente distante. E o sacramento do matrimônio, eu ia pedir para a Ângela fazer o comentário, como que nós temos vivido o sacramento. Nós fazemos parte da equipe de Nossa Senhora, nós não deixamos de fazer as nossas reuniões, nós não deixamos de orar, nós não deixamos contra a nossa experiência como marido e mulher, como família doméstica. Então, como família doméstica, o Jô já comentou, né, que então nós temos o nosso terço mensal, cada um na sua casa, a gente entra naquele programa que várias pessoas têm, então nós rezamos o nosso terço. Nós temos as nossas reuniões também. Então, não deixamos de fazer nada, simplesmente nós não estamos juntos, os casais na casa dos demais. Isso aí também deve estar acontecendo com muitos movimentos de casais da nossa diocese e do mundo todo. As pessoas não estão deixando de se falar e de se conversar porque os meios de comunicações nos traz esta facilidade. Então, nós temos sim essa oportunidade de estar juntos. Então, você está vendo? Nós temos a consciência, nós temos a renovação. Você vê, a renovação, essa é uma situação de renovação. O Espírito Santo suscita situações para a gente superar as crises. Se nós não podemos estar juntos, a gente está junto pela internet. Se nós não podemos rezar junto, a gente reza pela internet. E o diálogo, como nós falamos, que nós temos, como a Ângela falou, a gente dialoga com nossos filhos, com a nossa família. Nós temos que ter consciência, para terminar a nossa parte, nós temos que ter a consciência do seguinte. Jesus, ele fala assim, eu vou mandar vocês no meio de lobos. Por que lobos? Porque lobo é aquele animal que come carniça. O leão vai lá, mata o animal, ele come as melhores partes do animal, o fígado, os rins,
come a picanha e deixa o intestino, deixa o estômago, os lobos comer. Então o lobo é aquele que come carniça, é aquele que quer nos comer, é aquelas pessoas que não são uma família real, não tem a presença do Espírito Santo na vida deles. Então, é sobre essa preocupação que a igreja tem para que nós vivamos o nosso sacramento, para que a gente não seja comido por lobos. Nós estamos no meio de lobo, mas nós temos a proteção do sacramento na nossa vida, é aquilo que nós devemos viver. Fazendo um resumo rápido, para nós terminarmos. Nós começamos no tempo das cavernas, o macho e a fêmea ensinavam a sua prole. Nós passamos por Abraão, Moisés, do exílio, Jesus, os cristãos e nós no dia de hoje, formando a igreja doméstica instituída por Jesus. Nós comentamos aqui os parâmetros documentais da igreja, tanto a Bíblia como os documentos pela doutrina da igreja, que nos mostra os nossos deveres os nossos deveres e aquilo que nós temos direito, como gravíssimo, como é que ele fala? Gravíssimo, obrigação. O pai e a mãe têm a gravíssima obrigação de ensinar os seus filhos. Eu espero que tenha falado um pouquinho, porque esse assunto é assunto por um ano de escola, mas nós demos uma pincelada daqui do que é a igreja doméstica. E nós gostaríamos de ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, né? Sentou um mosquito no meu nariz. Como o tema é igreja doméstica, né? Então eu como filha vim participar aqui um pouquinho das perguntas. O Robinho, da equipe de Nossa Senhora, mandou um oi junto com a Odila e ele tem algumas perguntinhas. Robinho, sua pergunta, primeira. Querido casal Giovanni e Ângela, vocês poderiam nos indicar movimentos que buscam a santidade do casal? Robinho Odila? Robinho Odila. Se você quer um movimento que leve à santidade, eu posso indicar para vocês a equipe de Nossa Senhora. Se você quiser, eu faço a sua inscrição. É o melhor caminho para você chegar à santidade. Tanto em santidade como marido e mulher, como em filhos. Maravilha. Outra pergunta do Robinho. É possível viver uma igreja doméstica onde o casal não comunga da mesma religião? Robinho, o casal, por exemplo, nós temos um dos dois, o marido, o noivo ou a noiva. Se eles querem casar na igreja católica, um dos dois querem casar na igreja católica, ele tem que assumir a liberdade. Por exemplo, vamos dar o marido é presbiteriano e a esposa é católica. Ela quer casar na igreja católica. O marido tem que dar toda a liberdade para a esposa, para ela procurar a sua santidade na igreja católica. Se ele, como presbiteriano, está procurando a religião dele, e ele está no caminho da santidade dele, e vamos dizer assim, eles estão procurando junto, mas separado. Ela procura a sua santidade na igreja católica e ele vai procurar a santidade dele na igreja que ele pertence. Os dois poderão ser santos no final, um de um lado, um do outro. Deu para entender?
Maravilha. A Selma é uma das coordenadoras da Escola Vivencial que fez o convite para vocês. Ela tem uma pergunta. Quais são os maiores desafios de praticar e viver essa igreja doméstica nos tempos de hoje? Primeiro, eu queria dar mais uma resposta para o Robinho. Se o casal está procurando a santidade, mas um casal, eu falei, um casal presbiteriano e o outro católico, mas vamos supor que o outro casal não seja cristão, ele seja Sanchanoê, seja budista, seja um outro negócio qualquer aí. Para ele não existe santidade. Para ele o homem viveu, morreu, acabou. Aquele que é católico, ele vai procurar a santidade dele. É lógico que ele vai rezar para o seu parceiro, mas o parceiro não está preocupado com essa santidade. Ele pode até viver uma vida de santidade, mas se ele não está preocupado com isso, mas pelo menos o outro que é católico, ele vai procurar a sua santidade. A maior dificuldade nos dias de hoje. Antigamente, por exemplo, eu vou falar assim, na minha época, eu falei que nasci na década de 50, a gente tinha a nossa igreja. O padre ia lá e falava, ó, é assim que tem que ser feito. Todo mundo obedecia. O padre, ele tinha a voz maior dentro de uma comunidade. Todo mundo obedecia o padre. Hoje nós estamos vivendo uma diversificação muito grande. O número de famílias que não são mais reais, que não têm mais a presença de Cristo, o que acontece? Nós falamos aqui desde o início, o pai e a mãe têm a gravíssima obrigação de educar os seus filhos. Essa é o maior problema, a maior dificuldade que nós passamos no nosso século. Os pais de hoje, eles entregam seus filhos na mão do poder público. Nós vimos, aqui nós lemos os documentos, que o poder público, ele tem a obrigação de educar os filhos na sua vocação. Mas a educação primeira de um filho, do que os pais passam, é o valor evangélico. O valor evangélico, ele tem a gravíssima obrigação de receber do pai e da mãe. E nos dias de hoje nós não temos mais isso. Os filhos estão largados nas mãos de escolas, estão largados nas mãos de hotelzinho, estão largados nas mãos... Esse valor evangélico não está tendo mais na vida da nossa sociedade. Quando nós falamos que uma família tem que ter a consciência, a renovação e o diálogo, a renovação e o diálogo, a consciência e o diálogo não está acontecendo mais. Está acontecendo só a renovação. Eles estão recebendo aparelhos de primeira qualidade, eles estão recebendo a tecnologia que está acontecendo no mundo, mas a consciência de quem, como e onde, e o diálogo não se tem mais. E é isso que nós estamos passando por essa dificuldade grande, porque as famílias reais estão sendo destruídas. Nós temos que encontrar um caminho para que as famílias voltem a ser real. Hoje, eu não sei se eu posso afirmar isso, mas hoje com a pandemia, onde as famílias estão recolhidas em casa, onde todas as famílias estão recolhidas em casa, talvez seja um caminho para nós voltarmos a ser igreja doméstica real, verdadeira.
Maravilha. A dona Edna, ela é coordenadora também da Escola Vivencial, que nos fez o convite hoje. Ela pergunta assim, sendo a família a base da sociedade, ela é também a base da igreja? Olha, essa é muito boa, porque nós falamos, vamos voltar um pouquinho. O que é a igreja? É comunidade composta por cristãos. Forma um corpo instituído por Cristo. Eu falei isso várias vezes. Ou seja, o marido, a mulher e os filhos, aonde Cristo está no meio deles. Essa célula, essa igreja doméstica, se unindo na comunidade, na igreja onde pertence, ela forma o corpo místico de Cristo. Ali ele forma uma sociedade embasada no Evangelho, formando o corpo místico de Cristo. Esse corpo místico de Cristo, na nossa igreja doméstica, está representado por aquela luz ali, que na era de Jesus, do ano 33 ao 310, quando eles estavam fugindo do império, porque se fosse cristão era morto, eles acendiam uma luz. Essa luz significa isso. Aquela pessoa que passava na rua, via uma luz, uma vela acesa dentro daquela casa, ali vive um cristão. A luz de Cristo iluminando aquela igreja doméstica onde Cristo está presente. E todas as famílias domésticas reunidas, formando o corpo místico de Cristo, que é a nossa igreja. Infelizmente, como nós falamos, como nós não temos a igreja doméstica real, como é dito no Amores Letícia, as nossas igrejas hoje estão faceladas, porque não tem mais a presença de Cristo na vida. Às vezes a igreja está sendo somente um encontro social. Maravilha. Temos mais uma pergunta aqui bem interessante, que eu também já fiz várias vezes para o meu pai essa pergunta. Um casal que não pode se casar na igreja porque uma das partes já foi casado e não tem a nulidade ainda, faz parte dessa igreja doméstica também? Se sim, por que ainda encontram preconceitos dentro da própria igreja? E como ser uma igreja doméstica atuante neste caso? Nós lemos aqui, a Ângela leu para nós, ver se eu acho que... Peraí, dá um minuto aí. Aqui diz assim no cano 227. Eu vou ler o cano novamente para nós entendermos. É direito dos fiéis leigos que lhes seja reconhecida nas coisas da sociedade terrestre aquela liberdade que compete a todos os cidadãos. Usando dessa liberdade, procure imbuir suas atividades com o espírito evangélico. Nós falamos várias vezes, nós temos o espírito evangélico. E atendam a doutrina proposta pelo magistério da igreja. Olha, atendam a doutrina proposta pelo magistério da igreja. Evitando, aqui que é o ponto importante para nós hoje. Evitando, contudo, em questões opináveis, apresentar o próprio parecer como doutrina da igreja. E nós vivemos isso. Eu citei o Evangelho, uma palavra de Jesus, eu vou colocar vocês no meio de lobos. E nós temos muitos lobos no meio de nós querendo nos comer. Porque quando nós colocamos o nosso próprio parecer, a gente define aquilo como doutrina da igreja.
E nós temos que ir no fundamento, nós temos que ir procurar. Quando a gente tem dúvida, a gente tem que ir atrás de quem sabe e procurar. Hoje aqui em São José nós temos o nosso tribunal eclesiástico, nós podemos ir lá, inclusive nós temos cursos sobre isso. A gente ir atrás das pessoas que sabem e questionar verdadeiramente aquilo que é doutrina e aquilo que não é doutrina. Se um casal que separou e ainda não tem a nulidade, existe aquele que fala que não pode, que é isso, que é aquilo. Ele está colocando o seu próprio parecer como doutrina. Nós temos que, mais uma vez repetindo, nós temos que ir atrás daqueles que sabem, para que ele diga exatamente o que está acontecendo. Porque cada situação é uma situação. O Papa Francisco, ele nos abriu muito nesses últimos anos sobre essa situação. E ele nos colocou, e ele quer que nós abramos a igreja a toda. Existe solução para tudo. Tudo existe uma solução. A gente tem que procurar, ir atrás, buscar a solução e resolver o nosso problema. Eu posso dizer isso para vocês assim, com muita firmeza, porque na nossa paróquia nós abrimos encontro de casais, de pessoas com situações complicadas. O primeiro encontro que nós tivemos, nós tínhamos 15 casais. Nós sentamos com cada um, procuramos resolver a situação de cada um. Eu posso dizer para vocês que uns 30% recusaram. Ah, porque demora muito, ah, porque custa, ah, porque vai tomar meu tempo. Então não é uma solução fácil. A primeira coisa, nós temos que tomar consciência para depois a gente renovar, para depois a gente dialogar. Se nós não tomarmos consciência, a gente sempre vai entrar naquilo ali. A gente acha que a doutrina é daquele jeito e fazendo daquele jeito. Não sei se eu respondi. Tá respondido. O Hamilton Cruz, ele pergunta assim: enquanto formador, eu em minhas andanças em meio a esse povo de Deus, observo que muitas famílias ainda não foram evangelizadas e algumas até cumprem alguns preceitos, mas ainda assim não entenderam o projeto de Deus. Minha inquietação é encontrar um meio de evangelizar essas famílias e podê-las chamá-las de igreja doméstica. A meu questionamento é como fazer isso. A pastoral catequética, a pastoral familiar e movimentos com formações permanentes à família seria um caminho? Hamilton, muito boa a sua posição. Eu vou falar um negócio aqui que depois eu posso até apanhar em casa. Mas hoje, muito na nossa igreja, infelizmente, você deve saber disso, muito na nossa igreja a gente cumpre tabela. A gente tem que fazer o curso para cumprir tabela, a pessoa que quer fazer o batismo tem que fazer aquele encontro de 2 horas lá para receber o certificado, a gente tem que fazer, para ficar noivo, tem que fazer o cursinho de noivo, vai lá, faz um cursinho de 2, 3 horas para receber o certificado para poder casar. A gente não está tendo a base. A nossa diocese, nós tivemos uma assembleia que nós começamos em 2017 e vamos terminar em 2021, um novo caminho de evangelização. E dentro desse caminho tem a pastoral familiar. Dentro da pastoral familiar está sendo feita um novo documento de pastoral familiar, onde nós teremos que evangelizar desde o batismo, do curso de batismo, mostrar o verdadeiro evangelho, no curso de noivo, mostrar o verdadeiro evangelho,
não cumprir tabela, mas evangelizar. E nós temos os outros, são 5 pastorais que nós estamos no caminho, que a Diocese definiu para o nosso caminho. Nós temos que fazer isso até 2021, para nós fortalecermos na nossa evangelização e não cumprir tabela. A partir do momento que a igreja deixa de cumprir tabela e faz o verdadeiro trabalho de evangelização, nós vamos estar iniciando um caminho para chegar levar essas famílias a ser uma família doméstica verdadeira. A Margarida Silva coloca assim: os pais hoje em dia também têm que fazer a catequese com os filhos. Sem sombra de dúvida, porque a primeira catequese é feita em casa, com o pai e a mãe, a criança ali, pequenininha. Ali está a primeira catequista. Não é a hora que a criança já tem uma certa idade e que vai lá na igreja para fazer a inscrição. Então, o pai e a mãe é o responsável, independente de vó, avô, de ter alguém para cuidar, se o pai e a mãe trabalham fora ou não, a gente dá conta disso. A gente fazer um pouquinho de esforço, a gente dá conta de conseguir fazer isso. Hoje, com essa pandemia, quantas coisas que nós ouvimos, a gente lê, a gente vê na televisão, testemunho de pessoas falando: ó, estou trabalhando de home office, estou fazendo isso. É corrido, dá para fazer, dá, acompanhando os filhos, tanto para estudar como também na catequese. Então, a gente vai e volta. Essa pandemia tem um lado positivo também. A proximidade das pessoas, dos filhos, a proximidade dos casais. Então, tudo tem um lado bom. A tudo dai graças a Deus. Pessoal voltando para a oração. Voltando para a oração, participando das missas, N TVs que a gente consegue. Acaba uma, começa a outra, começando às 2 horas da madrugada a missa com o Papa. Olha que bênção! A Débora, filha da Margarida, também colocou uma observação. Ela queria agradecer muito a abertura que vocês dois sempre deram a ela e aos nossos amigos e nos ensinaram a importância do diálogo. Nossa, amém! E ó, hoje é mãe, nós já estamos com a pequenininha dela correndo aí, aqui dentro da nossa casa também. Pode falar. Independente, gente, de qual pastoral, de qual movimento, o importante é você centralizar Cristo. Centraliza Cristo, mostra para os filhos que é bom, tudo é bom, mas nada nos convém. Tem esse detalhe, nem tudo convém, né? Então, vamos sim participar desse dia a dia com os nossos filhos, quem que já tem neto, já é uma segunda etapa. Então, independente de pastoral, independente de qual movimento você participa, dentro da sua paróquia, dentro da sua comunidade, sempre existiu e existirá um espaço para você ir lá e fazer o seu serviço, que para Deus a gente serve, a gente não trabalha na igreja, nós servimos para Deus. E isso daí, para fazer um alicerce, uma base dentro da família para com os filhos, não tem outra receita. O Robinho também faz uma pergunta aqui, e aí eu pedi uma cola, já me mandaram a resposta também. A pergunta é o seguinte: sabemos que o Cursilho é um movimento muito rico em espiritualidade. Tem cursilho só para homens e para mulheres e também para casal. Existe alguma regra que deve ser seguida? Primeiro o homem, depois a mulher e depois os dois? Ou não tem uma sequência? Eu recebi aqui a resposta, porque como é do cursilho mais interno, né? Eu recebi aqui. O Cursilho é um movimento que trabalha muito bem a espiritualidade e o anúncio do Cristo vivo como um carisma único e com muita alegria. Existe cursilho sim, masculino, feminino e misto, de homens e mulheres. Dentro do movimento não existe encontros específicos para casais, porém trabalhamos a família como um todo,
desenvolvemos trabalhos dentro de pequenas comunidades de fé, os núcleos, temos diversos casais em nosso meio e estamos em constante formação. Não existe uma sequência, viu? Pode-se fazer em qualquer ordem ou simultaneamente em um cursilho misto. Atualmente, o nosso GED, aqui em São José dos Campos, não realiza cursilhos específicos. Realizamos somente o cursilho misto. Então, quem quiser mais informações do cursilho, venha participar dessa experiência. Caso exista uma vontade de realizar um cursilho feminino ou masculino específico, pode entrar em contato comigo, que eu busco as informações e mando para vocês especificamente. Mas, se quiser participar de um cursilho misto, estaremos à disposição. E eu queria agradecer muito, né, em nome do Alex e da Fernanda, eles são nossos coordenadores do cursilho aqui em São José, a dona Edna e a Selma, elas são coordenadoras da Escola Vivencial. Então a gente ficou muito grato, eu acho que foi uma noite bem enriquecedora, aprendemos muito sobre a igreja doméstica e o desafio é esse, né? Quando a gente tem um conhecimento, a gente vai ter que colocar em prática, né? A gente sai da ignorância e começa o desafio de colocar em prática tudo que nós ouvimos. Agora está muito mais claro que a igreja doméstica, os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. E em forma de agradecimento, como eu sei que os dois curtem um vinhozinho, muito obrigada. Em nome do GED, nós agradecemos a participação de vocês. Tem alguns recadinhos, mas vocês gostariam de finalizar uma palavrinha? Dá o recado. O recado? Tá bom. Ótimo. Então eu vou para os recadinhos. O GED está promovendo uma ação voluntária agora nesse mês de julho e nós iremos arrecadar produtos de higiene pessoal e de limpeza. De limpeza, sabonete, creme dental, álcool 70% e água sanitária em prol das famílias em vulnerabilidade. Se vocês quiserem mais informações, nós vamos postar no nosso Facebook, no nosso Instagram. Sigam a gente, né, nessas redes sociais, no YouTube, que lá nós colocamos as lives, nós estamos fazendo terços todas as quartas-feiras, né, ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram. E agradecimentos. Queria mandar um abraço pro Diácono Pasquale, pai, que ele participou da live, está participando aqui. Assim como os nossos amigos, né, amigos da paróquia, equipe de Nossa Senhora também, familiares, mandamos para todo mundo, fiquei muito feliz de ver que todo mundo está participando. Agradecer em especial, então, os coordenadores, Alex e Fernanda, as coordenadoras da Escola Vivencial, a Selma e a Edna, por essa oportunidade. Agradecer a todos que participaram da live com as perguntas, interações, joinha, coraçãozinho. E agradecer, então, em especial vocês dois e por essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Nós agradecemos de coração e espero que tenha atingido o objetivo. Se houver mais perguntas, mais dúvidas, podem enviar para nós que nós teremos satisfação de responder ou tentar responder ou procurarmos a resposta justa. Agradeço a todos vocês que vieram participar com a gente. Eu queria fazer um último comentário aqui, como surgiu aqui as várias dúvidas e perguntas sobre a igreja familiar real, conforme diz o Papa Francisco. Vocês veem que como falta essa realidade da presença de Cristo na nossa sociedade, nas nossas famílias. Com essa pandemia, com essa dificuldade, com essa situação que nós estamos vivendo hoje, a igreja, a nossa igreja, ela vive do dízimo. Ela tem o dízimo, por exemplo, nós temos a igreja, nós temos que pagar água, nós temos que pagar luz, nós temos que pagar funcionário, nós temos vários funcionários para movimentar a igreja. O que acontece com o cristão? A primeira coisa que faz é parar de dar o dízimo. Então nós já podemos ver que a consciência
a nossa consciência de cristãos, como ela é dividida pelo mundo, como ela existe aquelas coisas alheias que nos fazem dividir. Que a primeira coisa que a gente faz é excluir a igreja da nossa vida. Nem todos fizeram assim, graças a Deus. Nós estamos nos mantendo porque tem muitas famílias reais que estão nos ajudando, que estão acertando o dízimo e estão mantendo a nossa igreja o mínimo. Mas é a consciência, é a nossa consciência verdadeira que nós somos instituídos por Cristo. Aqueles que ainda não têm essa consciência, deixa a igreja de lado. A igreja é uma ação social que nós podemos fazer depois. Então nós temos que trabalhar muito para evangelizar, nós temos que rezar muito e nós temos que pedir o discernimento para o Espírito Santo nos mostrar um caminho para que nós possamos evangelizar a todos e sermos verdadeiramente famílias domésticas reais. E para terminar, nós podemos fazer uma oração agradecendo a Deus por nos colocar juntos desta maneira, nós estarmos refletindo sobre as coisas do reino, porque nós estamos aqui refletindo o reino de Deus. Vamos agradecer a Maria por estar tido junto com nós aqui com a Sagrada Família, São José, e que pedir a bênção de Deus para nos fortalecer neste reino, nesta felicidade que Deus nos dá, passando por todos esses problemas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da Sagrada Família, Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe e Mãe da Igreja, de São José, nosso padroeiro, que esta bênção, por intermédio do seu Filho Jesus, desça no coração de cada um, nas nossas casas, na nossa família, que esta bênção venha iluminar a nossa vida para que sejamos famílias verdadeiras. E que esta bênção perdure para sempre. Amém. A bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fique em paz, que o Senhor sempre os acompanhe. Amém. Graças a Deus. Obrigado, um beijo a todos e não esqueçam, nessa pandemia, vamos regar com mais amor, mais carinho todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que Deus continue nos abençoando. Amém. Amém.